Transportador, agora que você já entendeu o que é o gerenciamento de risco e como ele é aplicado e qual que é a sua função dentro da apólice, a gente vai falar um pouquinho sobre as gerenciadoras de risco e qual é o papel delas dentro de toda essa operação. As gerenciadoras de risco são empresas homologadas e especializadas que atuam de forma direta na gestão do risco. Obrigatoriamente, para as apólices de RCDC, o transportador precisa ter um contrato com uma gerenciadora de risco. É importante a gente destacar que esse contrato é independente do contrato de seguro, independente da seguradora ou da corretora de seguro. É um contrato entre a transportadora e a gerenciadora de risco que vai fazer essa atuação nas exigências da apólice. As principais atividades desenvolvidas pelas gerenciadoras começam primeiro com a parte de análise do perfil do motorista, também conhecida como consulta e cadastro. Essa atividade ela consiste em pegar os dados desenvolvidos no embarque, então motorista, veículo, proprietário do veículo, subir no banco de dados para uma análise da gerenciadora baseada no histórico que ela tem e ela vai dizer se esse motorista, se esse veículo, se esse conjunto tem um perfil adequado àquele risco proposto do transporte. Essa medida ela está presente em todas as apólices de RCDC. É uma medida que, com certeza, todas as apólices de roubo vão exigir, pelo menos com uma periodicidade determinada na apólice. Isso varia para cada apólice de seguro, mas é uma medida que não é negociável e ela com certeza vai estar presente como obrigatória. Passando disso, nós temos a parte de rastreamento e monitoramento das cargas, que consiste em espelhar uma tecnologia embarcada no veículo e na carga para uma central de monitoramento da gerenciadora, que vai fazer o acompanhamento 24/7, o tempo todo dessa mercadoria durante todo o trajeto. Existem alguns critérios que a seguradora coloca para esse rastreamento e monitoramento, como, por exemplo, o período de frequência desse sinal, alguns sensores e atuadores dentro desse equipamento, dentro dessa tecnologia embarcada, como, por exemplo, trava de baú, sensor de ignição, alguns atuadores como botão de pânico e sirene, mas tudo isso a gente vai conseguir detalhar numa aula bônus que a gente vai ter especificamente sobre essa parte da tecnologia embarcada no veículo. Então, esse monitoramento é muito importante porque ele vem atrelado ao serviço de pronta resposta das gerenciadoras, que consiste em uma equipe de atuação no campo, diretamente na pista, no caso de uma desconformidade. A gente chama de desconformidade dentro do transporte. Vamos dar um exemplo aqui. Entrou o rastreador e perdeu o sinal em um determinado local. Determinado pelo contrato de prestação de serviço que vai existir entre transportadora e gerenciadora, dependendo de um tempo para restabelecimento desse sinal, caso esse sinal não seja restabelecido, a gerenciadora envia uma equipe de pronta resposta para verificar um possível sinistro, uma possível violação, um possível corte de sinal, que é uma maneira muito frequente que as quadrilhas usam para poder tapear esse equipamento. E como último exemplo, a gente vai usar a análise de rota, que as gerenciadoras têm todo um histórico de atuação ao longo de todo o Brasil, por todos os trajetos, rodovias, então existe uma série de pontos de paradas autorizados, uma série de trajetos mais seguros, uma série de rotas sugeridas, onde existe uma proteção maior, uma estrutura policial maior, muitas vezes. Então, todos esses serviços relacionados à gerenciadora de risco são fundamentais para manter a segurança, para manter a eficiência da operação e para manter uma operação que minimize o risco exposto de prejuízo, principalmente no que diz respeito ao desaparecimento da carga. Tá certo? A gente se vê nos próximos vídeos.